Ok, então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Carla Monteiro, sou mestranda da UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Eu estou aqui presencialmente no evento, representando os discentes da nossa região. Então, o meu projeto, o meu trabalho, ele é voltado para a visibilidade das filósofas no ensino de filosofia. Ele está intitulado Pensar o ensino de filosofia para além dos discursos dominantes. O meu orientador é o professor Dr. Pedro Rodolfo, e a motivação, antes de iniciar a apresentação do trabalho em si, eu queria falar um pouquinho, brevemente, da motivação da pesquisa. O que me motivou a pesquisar as filósofas? Antes de tudo, foi a minha ausência, a ausência que eu senti quando estava na graduação, da contemplação das teorias filosóficas das filósofas na graduação e nos livros didáticos no ensino básico, depois que eu cheguei à sala de aula. Então, eu era a única mulher ali numa sala de homens estudando filosofia, e a minha temática era voltada para Simone de Beauvoir, e nunca, em nenhum momento, na minha graduação, foi trabalhada as filósofas ou as teorias das filósofas feministas. Então, isso começou a me instigar, e essa foi a motivação da minha pesquisa. Também quero falar um pouquinho das dificuldades e resistência, porque todas as vezes que a gente tenta trazer para debate a questão da mulher, as dificuldades são muito grandes, porque as pessoas ainda estão atreladas a uma tradição, ao eurocentrismo, à filosofia masculina e europeia, não valorizam a teoria das filósofas, então nós encontramos uma dificuldade muito grande, sempre temos que embasar. Para falar de uma filósofa, tem que ter um filósofo para ser embasado. Eu tive que fazer modificações no meu tema, porque as pessoas não entendem, não aceitam que existe uma epistemologia feminista, então fui contestada por isso. Não existe uma epistemologia feminista, mas pode-se dizer que o trabalho das filósofas é uma epistemologia feminista. Ao meu ver, eu acho que esses 50, 60, 70 anos de produção das filósofas é, sim, uma forma de conhecimento, uma teoria do conhecimento, enfim. Então, essa foi a motivação e a minha dificuldade e resistência que eu tive enquanto a trabalhar o tema. Deixa eu só ver se eu consigo, eu não estou conseguindo passar o slide. Mudou? Modificou? Sim. Sim, está aparecendo Foucault. Isso. Então, o meu trabalho, como o título é Pensar o ensino de filosofia para além do discurso dominante, resolvemos trabalhar com Foucault. Nós vamos dialogar com Michel Foucault, que por meio da sua obra, ele analisou o discurso dominante que se estabeleceu no Ocidente como uma verdade única, e a compreensão que Foucault tem sobre o discurso, ele é o ponto de partida para a nossa investigação, de como os discursos foram operacionalizados, as suas dimensões no tempo, no espaço, nas esferas da sociedade, como substância, estrutura lógica e verdade. E isso foi interditando as outras formas de epistemes, os outros discursos, rejeitando as filósofas. Então, nós compreendemos que há uma ausência de problematização filosófica sobre o discurso dominante em detrimento do discurso dominado, que isso compromete a historicidade dos problemas concretos do cotidiano, em especial as discussões, por exemplo, sobre as temáticas que dizem respeito à dominação de um tipo de racionalidade sobre os demais, que merecem também uma atenção teórico-crítico, que é necessário para uma compreensão da relação dialética e concreta, inclusive dos problemas emergentes do século XXI. Então, Foucault, ele visualiza que a história da filosofia ela é como uma disputa de ideologias, no qual diferentes discursos do mundo se posicionam pelo domínio. E aqui que está a nossa questão. Porque quando Foucault ele vai argumentando que tais mudanças no pensamento filosófico, eles não são resultado de avanços racionais, mas sim de mudanças nas relações de poder, nos quais esses discursos dominantes eles vão se propagando como uma ferramenta de poder ideológico e vão se tornando cada vez mais predominantes, inclusive no ensino de filosofia, que foi essa experiência que eu tive. Por exemplo, os livros didáticos eles não contemplam as teorias das filósofas. Na graduação, não é apresentado para a gente, as filósofas, somente os filósofos, as teorias
do pensamento masculino, nos espaços acadêmicos, nos livros didáticos e também no âmbito da sala de aula, no ensino básico. Os livros, sempre eles vão trazer uma teoria ali ou aqui, mas de forma muito superficial, eles não adentram, né, nas teorias filosóficas feministas. Então, o discurso dominante, quando a gente está dialogando com Foucault, ele instaura no ensino de filosofia uma visão que ela é hegemônica. Então, ela vai se alicerçando em uma forma de poder que, na medida que é feito de dogmas, de leis, de certezas absolutas, e essas certezas são naturalizadas e elas não podem ser questionadas, né? Elas se tornam o quê? Se tornam verdades absolutas. E essas verdades, elas vão criando lacunas discursivas e epistemológicas também, entre as diferentes formas de expressar, não só, né, da mulher, mas, por exemplo, a filosofia africana também não permite com que haja o diálogo entre eu e o outro, e isso vai sustentando uma invisibilidade da contribuição do discurso filosófico feminista na história da filosofia. E enquanto esse paradigma, né, soberano, o discurso na filosofia, ele se constituiu, ele vai se constituindo cada vez mais forte para e passou a episteme masculina. E essa episteme masculina, ela sempre determina os espaços da história da filosofia, no ensino de filosofia. Então, eu penso que nesse contexto da experiência que eu tenho, coube a mim interrogar, né? Se as filósofas alcançaram ao longo da história da filosofia valorização, reconhecimento por suas produções, a ponto de poderem ser referências de saber. E aí eu mesma respondo essa pergunta, mas como que elas poderiam, se o poder ele vai se expressando, ele vai se estruturando por meio de costumes, por meio das instituições e dos próprios indivíduos e dos discursos que vão permeando a cultura, né? E essa cultura, esses costumes, eles vão difundindo que a especulação e a contemplação, ela não são habilidade das mulheres. E aí começa o problema, porque os discursos de poder, eles são aqueles discursos que eles se mostram detentores da verdade. E o poder saber, eles vão se tornando hegemônicos na história da filosofia, eles vão se manifestando como discursos que vão determinar a medida, a ordem, e muitas vezes até contrários ao amor à sabedoria. E um dos grandes obstáculos, né, de acordo com a experiência que eu tenho, com o qual se deparam as mulheres na história da filosofia, são justamente esses discursos construídos historicamente, os poderes, os saberes que eles vão compactuando com essa concepção de que o feminino, de que as mulheres, elas não são capazes de produzir ou elaborar um saber filosófico. E por isso que nós resolvemos trabalhar Foucault, por conta dessa obra dele, A Ordem do Discurso, e eu vou só passar o slide aqui rapidinho. E dentro da obra, né, de Foucault, nós encontramos a categoria discurso, no qual Foucault ele trabalha, e ele ele conseguiu trazer desdobramentos para a nossa pesquisa que vão permitir que nós possamos compreender que o discurso filosófico masculino, heteronormativo, ele vai se colocando hegemonicamente como um discurso verdadeiro e dominante, ao passo que o discurso filosófico feminista, ele fica sendo colocado na condição da palavra interdita, que também Foucault usa no livro A Ordem do Discurso. Então, nessa concepção trazida por Michel Foucault, esses discursos eles não surgem de maneira aleatória, porque antes eles são acontecimentos históricos, e, sobretudo, como eu falei anteriormente, são acontecimentos que estão atrelados às relações de poder e que permitem que a sociedade, né, que vão permeando a sociedade, vão tomando conta desses espaços. E aí, como nós temos os procedimentos, né, que Foucault vai trabalhar na obra Ordem do Discurso, esses procedimentos eles vão sustentando e vão controlando a produção discursiva, e eles são divididos em procedimentos externos, que são aqueles mecanismos que são utilizados no discurso para coordenar, ou seja, organizar e ordenar as coisas. Ele trabalha também o conceito de interdição, que ele vai dizer que interditar um discurso, porque ele vai se organizando, e as ideias elas vão criando um tabu, e esse tabu vai determinando assuntos do qual pode ser dito, pode ser discursado, e nem tudo dentro dessa interdição vai poder ser dito. E, no caso, né, os discursos filosóficos feministas eles vão sendo interditados. Separação e rejeição,
que define que isso vai definir quem tem o privilégio, o poder da palavra e a vontade de verdade também. Então, isso, Foucault nos ajuda muito a entender, talvez, essa negação do discurso filosófico feminista que vai sendo produzido pelos cânones, pelo cânone filosófico, sem a participação ativa das mulheres ou das filósofas. Então, esses cânones vão criando formas de apagamento das produções das filósofas ao longo dos séculos na história. Por quê? Porque as mulheres elas estão confinadas ao espaço doméstico, isso não é novidade mais para nós, tenho certeza que nem para vocês, desde que as mulheres elas vão sendo confinadas a esse espaço doméstico, e aí há uma falta de participação das mulheres, e essa falta de participação das mulheres ativa é a forma que se tem de justificar, porque acreditam que ela tem uma condição determinada naturalmente. Dessa forma, as mulheres foram sendo desapossadas das suas capacidades intelectuais, de modo que o discurso masculino dominante ele sempre vai ocupar um lugar fixo de poder e de produção discursiva, sempre vai controlar de modo silencioso o lugar do outro, interditando, excluindo e também a existência do discurso das mulheres na história da filosofia. Não só na história, mas também nos espaços acadêmicos. Né? Então, Foucault ele nos mostra e nos alerta que os discursos eles passam por uma produção que é controlada por aqueles habilitados para fazê-los, que no caso são os homens, os filósofos, que ao mesmo passo que eles vão internalizando a misoginia em seus discursos, sua má vontade em reconhecer que as mulheres, né, elas têm méritos intelectuais também, eles vão contribuindo para afastá-las da filosofia e colocarem sempre os seus discursos em uma situação de palavra interdita. Então, esses discursos misóginos dos filósofos, eles separaram e rejeitaram o papel das mulheres na filosofia, sobretudo, de acordo com a experiência que eu estou tendo no espaço acadêmico. E já não é novidade para nós já sabemos que ao longo da história da filosofia, o discurso das mulheres ele é interditado pelos discursos que têm uma substância, uma verdade ou uma disciplina, e no que se refere a toda a história da filosofia antiga, por exemplo, com raríssimas exceções, não havia o reconhecimento da presença da mulher entre os filósofos gregos. E os discursos que se era externalizado eram, via de regra, a misoginia, o menosprezo em relação às mulheres. E isso vai contribuindo com estereótipos que as desqualificavam e que isso ainda continua se fazendo presente. Então, como consequência dessa separação-rejeição, a maioria das mulheres elas não tiveram, né, sua existência determinada por uma justificativa aliás, elas tiveram sempre a sua existência justificada por uma metafísica natural, que vai sempre lhes reservando aquele papel de produção biológica, o cuidado com os filhos, o cuidado com a família. Né? Então, as mulheres elas vão sendo separadas, vão sendo rejeitadas pelo discurso segundo o qual a natureza vai designar, né, sempre fundamentalmente como reprodutoras, como cuidadoras, rejeitando o quê? As suas outras capacidades. Então, o discurso que é considerado verdadeiro, válido, ele passa a possuir aquela estrutura lógica, segundo o qual as mulheres elas são incapazes de alcançar por serem consideradas inferiores. Só modificar aqui o slide. Eu acho que eu estou com a internet um pouquinho lenta, não sei se... Tá, acho que foi. Vamos também, né, trabalhar aqui, trazer na nossa pesquisa, na nossa dissertação, a margem na filosofia, né, o não espaço ou o não lugar das filósofas, no caso. Né. Vamos também trazer Ivone Guevara, são filósofas brasileiras, Joana Tolentino, Márcia Tiburo, Juliana Pacheco, Magali de Menezes, que são filósofas, professoras, que estão ativamente na sala de aula, que contribuem muito para a nossa pesquisa, no sentido de, quando a gente consegue perceber que há uma marginalidade, né? E o que faz com que esse não lugar das filósofas, eles começam a ser
fundamentados e aceitos até mesmo pelas próprias professoras, pelas próprias filósofas que estão na sala de aula. Então, assim, de uma forma mais analítica, de uma forma também pormenorizada, porque não dá para trazer toda uma história, nós pretendemos apresentar o modo como as filósofas elas foram marginalizadas ao longo da história da filosofia e foram ocupando um não lugar, e vamos tentar expor, né, os discursos segundo os quais as filósofas elas ocupam um lugar teórico-prático de marginalidade e subalternidade, tanto no discurso filosófico, como na sala de aula, no ensino de filosofia, nos livros didáticos. Então, nós vamos refletir acerca desses processos de dominação, de perseguição também, ao quais as mulheres e filósofas elas foram submetidas. Vamos buscar também trazer para o debate as relações de poder que lhes cercam nos contextos históricos e que contribuem para a sua presença e ausência no meio filosófico, educacional, político e social. Se nós tivermos um olhar mais lúcido na história da filosofia, nós conseguimos perceber que a história ela vai revelar marcas de inúmeros silenciamentos e exclusões de grupos que não correspondiam à matriz do saber filosófico, no caso, as mulheres, porque isso era construído somente pelos filósofos, né? Inclusive aqueles, em sua maioria, concentrados hoje no que entendemos por Europa. Então, eu penso que há uma necessidade de estabelecer, sim, no ensino de filosofia, um diálogo com outros discursos filosóficos que foram apagados com o processo de colonização da filosofia eurocêntrica, porque isso pode o quê? Pode nos possibilitar caminhos para rumo a uma possível descolonização, uma possível desnaturalização do cânone filosófico que se consolidou como superior na filosofia e, consequentemente, no ensino de filosofia. Eu penso que o saber moderno eurocêntrico, ele se instaurou com a colonialidade, e passa a ser uma base estruturante também na exclusão de gênero. Né? Pois por quê? Porque o saber colonizado pelo pensamento moderno, ele vai construindo base do velamento histórico das filósofas e vai estabelecendo de forma natural a marginalização das suas produções por não fazerem parte do cânone filosófico que foi reformado somente por homens. E nisso, com toda essa prisão que enclausurou as mulheres diante dessa problemática, tem algumas questões que eu acho que são pertinentes, para a gente se fazer algumas perguntas, como, por exemplo, quais os problemas que podemos elaborar diante dessa problemática? De que forma que a tradição filosófica ocidental ela tornou-se um modelo dominante para a formação da consciência do sujeito epistêmico? A hegemonização do discurso filosófico masculino, ela produziu para o próprio ensino de filosofia ou para o próprio ensino filosófico entraves, barreiras, lacunas que impossibilitaram outras formas e outros pensamentos e outras experiências, outras racionalidades? É possível investigarmos, por exemplo, o momento em que o pensamento filosófico feminista ele foi recusado enquanto perspectiva de intervenção teórica e epistemológica da realidade. O discurso filosófico feminista ele pode contribuir para um diálogo pertinente com o ensino de filosofia. Então, por quê? Porque, uma vez que é próprio da filosofia, é próprio da atitude filosófica não permanecer como verdade absoluta. Dessa forma, nós buscamos e ressaltamos também com importância que existem outros discursos que também causam essa marginalização das filósofas e suas produções. Contudo, se a gente for pensar a filosofia, o discurso dos filósofos antigos, Aristóteles, Kant, que tem um discurso de misoginia voltado para as mulheres, em qual a mulher ela não seria um ser para a contemplação. A mulher, para Kant, por exemplo, é o belo sexo, e uma vez que ela é o belo sexo, ela não pode ultrapassar, se ela não pudesse ultrapassar essa natureza biológica que foi imposta a elas. Para agilizar, porque eu acho que o tempo está, e se deixar, a gente vai, eu vou acelerar um pouquinho. E aí nós vamos trazer os discursos feministas das filósofas, das produções, para tentar entender, para que nós possamos apresentar aos alunos que esses discursos existem, que eles são necessários e que, inclusive, eles podem contribuir para uma educação, digamos, mais humana, mais humanizadora. Porque os discursos
feministas, eles são importantes porque eles trazem novas perspectivas. Outra coisa também importante, que eu acho que eu deixei de falar, é que nós não podemos dissociar os discursos metafísicos e estéticos, né, que estão presentes na história da filosofia, que subjugam a mulher, por exemplo, do sistema que domina a lógica das relações na sociedade, que é o patriarcado. Sabemos que o patriarcado também, em conjunto, eles vão fortalecendo essa marginalização das filósofas e as suas produções e ainda são aceitas e reproduzidas por uma grande gama de filósofos e filósofas, com base no quê? Numa justificativa natural, que vai se apoiando tanto em uma suposta natureza feminina, quanto na relação hierárquica que existe entre o homem, o branco, a mulher, o negro, o indígena. E faltou pontuar esse ponto, e a gente se volta aqui agora para os discursos feministas, que são de grande importância para que os alunos tenham conhecimento desses discursos. Vamos trabalhar também, se tratando da filosofia dos discursos feministas, vamos fazer um convite. Nós pretendemos fazer um convite para os alunos para um novo caminho no ensino de filosofia a partir dessas perspectivas feministas, e nós vamos trabalhar com categorias sobre o gênero, vamos trabalhar também Simone de Beauvoir, Judith Butler, vamos trabalhar Simone de Beauvoir, que ela fala sobre o padrão de medida, na obra principalmente Segundo Sexo, no qual ela vai explicitando que ao longo da história, o padrão de medida que nós entendemos como humano, tanto na filosofia quanto na sociedade, ele passa por uma visão peculiarmente masculina, e alguns filósofos, como eu já falei anteriormente, eles explicitamente, eles igualaram a humanidade plena com a masculinidade, né? Então vão empregando o masculino segundo o qual a humanidade deve ser julgada. Então, de acordo com a Simone, o eu filosófico, ele é masculino. O eu ativo, ele é consciente, enquanto o outro é tudo que o eu rejeita. Passivo, sem voz, sem poder. Então, Beauvoir, ela se preocupou com as formas como as mulheres são julgadas como iguais, apenas na medida em que agem como os homens. E essa ideia, ela é equivocada, pois afirma que as mulheres e os homens são diferentes. Então, cada um de nós, de acordo com a autora, nós vamos construindo o mundo a partir das estruturas da nossa própria consciência e sentidos. Vamos trabalhar também com a Judith Butler. Oi? Desculpa, acho que você não está vendo a gente nem o chat, né? Não, porque eu estou projetando. Você já passou uns 4 minutos do seu tempo, senão não vai sobrar tempo para a gente Tá bom, eu vou, então eu vou só passar para a parte propositiva, tá bom? Se você puder finalizar, eu agradeço. Tá. Então, a gente pretende trazer as contribuições da filosofia feminista para o ensino de filosofia, né, buscando uma alteridade filosófica e trazendo essa contribuição, porque eu, na sala de aula, vejo que ainda existe muito preconceito, existe muito machismo, e eu penso que a contribuição da filosofia feminista pode contribuir para uma educação mais humanizadora. Para finalizar, eu trago aqui a fala da professora Magali de Menezes. Será que a filosofia está disposta a construir com esse diálogo? Com o tempo, pelo menos nós mulheres estamos e esperamos que a filosofia também esteja. Obrigada pela atenção. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Obrigada, Carla. Desculpa ter que te apressar, mas... Não, tudo bem, tudo bem. É porque, assim, eu já estou no processo de qualificação, então já tem muita coisa pronta, e é muita coisa para falar em 20 minutos, e por mais que a gente se prepare e vá delimitando, a gente sente a necessidade, vai deixar de falar alguma coisa importante. Obrigada. Isso. Obrigada a você. Eu tenho só algumas curiosidades, assim, algumas questõezinhas, nada muito aprofundado não, mas uma delas, quando você falou, a primeira delas é o seguinte, você falou, meu projeto quer dar visibilidade às filósofas no ensino de filosofia. E aí, no slide seguinte, apareceu a foto de Foucault. Eu entendi, você expôs muito bem, ficou muito claro porque que você está trazendo Foucault, está excelente o seu trabalho, a sua leitura. Mas eu fiquei pensando, será que Carla vai incluir no trabalho dela autoras mulheres, inclusive que dialogam também com essa temática das relações de poder? E fiquei pensando aqui no nosso país, né, no Brasil, a gente tem uma pensadora, a Sueli Carneiro, que trabalha também com essa questão do epistemicídio, que inclusive você citou na sua fala,
e você não cita ela. Aí eu queria saber se está na sua referência, se você pensou incluir outras autoras. E o que eu queria saber também é se você trabalha com filósofas na sua prática docente. Se você inclui nas suas referências, na sala de aula, no ensino médio, autoras mulheres. Outra coisa também que eu queria te perguntar, são só curiosidades mesmo, se na sua dissertação, além da dissertação como produto, você prevê algum outro tipo de produto, algum material didático, sequência didática, enfim, é isso. Mas muito obrigada e parabéns. Obrigada. Então, a questão, sim, com certeza, eu vou trabalhar filósofas, mas por que que aparece logo Foucault? É justamente porque, pelas dificuldades que no início eu relatei, né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar, tive algumas dificuldades digamos, dentro do programa mesmo, de entenderem que a epistemologia feminista não pode ser considerada ainda uma epistemologia. Então, eu precisaria de algum autor para dialogar. Em questão do discurso de poder, eu ia falar da Butler, né, que dialoga com Foucault, mas não tivemos mais tempo, mas ela que vai dialogar com ele no segundo capítulo. Sueli Carneiro, eu pensei, sim, em citar, tá? Ela está também, ainda não temos, ainda não delimitei, mas agora também quanto à fala, eu vou pensar de forma mais delicada. E em questão de trabalhar em sala de aula, eu sou de escola privada, e trabalhar essas questões de gênero em escola privada é difícil. Por quê? Porque os pais não aceitam. Então, o que eu vou tentando trabalhar com as saídas que eu tenho. Os meus alunos gostam muito de trabalhar essa questão, só que eu sou impedida porque eu trabalho dentro de uma escola privada que não permite que façam essas questões. Porque a Butler vai dizer que gênero é performance. Se eu falar que gênero é performance dentro de uma sala de aula de escola pública, eu vou ser demitida. Então, mas assim, eu sempre vou buscando caminhos para que eles entendam, certo? Que tudo foi construído culturalmente e que e eu penso que se eles tiverem esse entendimento, eu acho que menos preconceito nós teremos. Tanto na educação, porque na sala de aula existe muita misoginia, muito machismo com as meninas, né, com os homens homossexuais, com as lésbicas, eu percebo isso enquanto docente. Então, eu não consigo trabalhar diretamente, eu vou buscando saídas. Enquanto o trabalho prático propositivo, eu não tenho como fazer uma prática propositiva antes de apresentar para os meus alunos, antes de apresentar para eles que existe as teorias feministas, porque o livro não contempla. Às vezes traz Hannah Arendt quando fala em política, mas de uma forma muito superficial, não adentra nenhuma obra dela, por exemplo, como trabalha os filósofos, eles não conhecem. E sem conhecimento, não tem como a gente produzir uma prática, mas a gente pretende, na minha prática, na minha parte propositiva, eu pretendo fazer com eles tirinhas, vídeos, né, inclusive relacionar a questão da tecnologia, que é uma coisa que eles têm muita proximidade. Não sei se respondi as suas perguntas. Respondeu sim, obrigada. Nada. Se tivesse, fica à vontade. Eu só queria dar os parabéns para a Carla e sugerir que ela pense em montar. Sugerir, tá? É só uma sugestão. Quando a Giovana falou do produto, do que ela pensa em propor, eu também estava com essa curiosidade, mas eu só queria sugerir que você fizesse uma antologia, mesmo que não seja para publicar, uma antologia de textos significativos dessas mulheres, porque são muitos, né? Muitas, né? E meus parabéns, não tem muito tempo aqui para a gente conversar, mas estou adorando, os trabalhos estão muito bons, e a gente está aqui desmentindo essas estatísticas, né? A gente está com maioria absoluta, maioria pelo menos, acho que absoluta, assim, de mulheres aqui na sala virtual, e acho que a filosofia está mudando também a sua cara, de um modo geral. Parabéns.